Retorne me abrigo em Buda, retorne me abrigo no Dharma, retorne me abrigo na Sangha. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Daiko, eu sou monge da tradição Soto Zen do budismo japonês. Essa escola Soto Zen começou com o mestre Eihei Dogen, que foi um monge japonês que viveu de 1200 a 1253. E ele fundou essa escola, desenvolveu essa escola no Japão. Ele não inventou essa prática, ele já pegou isso da China, isso já tinha quase 2000 anos de história, mas ele sistematizou uma prática budista cuja base, cuja essência é a prática da meditação. Então o que eu fiz agora com vocês é retorne me abrigo em Buda, no Dharma e na Sangha. Sangha são as pessoas que praticam os ensinamentos de Buda. Então são monges, monjas, leigos e leigas. Quando a gente fala leigo e leiga no budismo, não quer dizer aquela pessoa que não entende nada não. Quer dizer a pessoa laica, que não é religiosa exatamente, que não é monástica, que não fez os votos de seguir o caminho de viver em mosteiro, de fazer cerimônias, né? Mas que pratica o budismo nas suas vidas individuais, sem necessariamente sair da família, do trabalho, sem... Alguns monges raspam a cabeça completamente, né? Então as pessoas que são laicas não necessariamente seguem a vida monástica. Depois tem o Dharma são os ensinamentos de Buda e tem alguns selos que vão caracterizar o ensinamento de Buda. Ele vai falar de Nirvana, já ouviram falar de Nirvana? Nirvana é aquela banda, né, com o Kurt Cobain. Mas não é só isso, o Kurt pegou esse nome porque ele queria um nome agradável, porque parece que o nome que eles tinham antes era um nome bem esquisito. E ele falou que precisava de um nome melhorzinho, de algo que remetesse a uma coisa bonita, uma coisa boa. Então ele pega esse termo que já existia há muitos e muitos séculos, né? Esse termo do budismo, que quer dizer exatamente um sentimento de paz, de tranquilidade, um sentimento maravilhoso. É o que a gente chama maravilhosamente de Nirvana. É o estado mental mais agradável, supremo que a gente pode chegar na vida humana. Então é o melhor que a gente pode sentir, que a gente pode acessar, que a gente pode compreender. É o melhor da vida, é esse Nirvana. Então Nirvana é considerado uma coisa muito legal e é o sentimento, o estado mental que a gente considera que os Budas, que os seres iluminados acessam com seu coração, com a sua mente e com o seu meio de vida. Então, quando a gente fala de budismo, a gente está falando de alguns comprometimentos éticos, né? Existem alguns preceitos que a pessoa se compromete, que é não fazer o mal, fazer o bem a todos os seres. Depois tem alguns preceitos que são universais a todas as escolas budistas. Não matar, não roubar, não mentir, não negociar intoxicantes e não abusar da sexualidade, não ter relações sexuais impróprias. Depois tem alguns outros preceitos que variam um pouco de escola para escola, mas que vão sempre estar nessa direção de nos manter num caminho ético, numa vida que tem uma conduta correta, uma conduta adequada, uma conduta não violenta, que não vai ferir os outros, que não vai criar sofrimento, separação, humilhação, agressão, abuso, doença, miséria, mas que pelo contrário vai cultivar coisas boas. Então para isso não precisa ser budista. Qualquer pessoa que tenha no seu coração a vontade de ser uma boa pessoa, cujo coração esteja determinado a ficar do bem, a ficar macio, ainda que hoje a gente talvez ainda não consiga ter a evolução espiritual que a gente gostaria, pelo simples fato da gente ter desenvolvido essa intenção de fazer o bem e de ir numa direção que faça o bem para nós e para os outros e que a gente escolha isso de forma consciente. Não, eu quero fazer o bem, eu quero ser uma pessoa do bem. Qualquer pessoa que vá nessa direção começa a se sentir como? A se sentir bem, porque começa a tratar os outros bem, começa a cuidar da própria saúde, começa a ter uma certa regularidade na maneira que vive, ou seja, nas horas que come, que dorme, começa a ter uma higiene de saúde, começa a cuidar do próprio corpo, começa a cuidar daquilo que a gente lê, dos filmes que a gente assiste, das conversas que a gente tem. Então, quando a gente faz escolhas conscientes, e se eu escolher que daqui em diante eu só quero aquilo que faço bem para mim, a gente começa a filtrar algumas coisas que a gente vai perceber que nem todas as amizades me levam para o lugar que eu quero chegar, nem todas as conversas que eu tenho estão de acordo com o meu coração. Então existe um tempo de uma certa adaptação, né? Entre o momento de eu decidir
isso com todas as letras comigo, que é muito importante, que eu tenha esses propósitos bem definidos, o que eu quero para a minha vida. Então vai ter um tempo de adaptar isso. E o que Buda vai nos aconselhar é: escolha aquilo que te faça bem, que faça o bem para você. E olhe em profundidade o que faz o bem de verdade, não é a roupa da marca que saiu mês passado. É o nosso bem verdadeiro, as nossas necessidades profundas. E compreendendo que esse eu mesmo não existe de forma isolada, né? Que a gente existe numa rede, que a gente está sempre interligado e interligada às outras pessoas e a tudo que existe. Então, quando a gente fala em buscar um bem para mim, talvez não exista um bem individual isolado, separado das outras pessoas, uma vez que a gente vive em sociedade e vive em rede. Então, quando a gente acorda nesse sentido espiritual, o que eu estou fazendo aqui e o que eu quero para mim, a gente vai perceber que a maneira como a gente se relaciona com as outras pessoas está profundamente influenciando os estados mentais e emocionais que eu vou acessar. Então, será que eu estou me relacionando da maneira que eu gostaria? Será que a maneira que eu me relaciono com os outros está me levando para os estados mentais que eu gostaria? Então é muito importante que a gente faça essa reflexão, que a gente tenha clareza do que a gente quer na vida. Agora, talvez seja muito difícil da gente estipular o que eu quero para a minha vida daqui 10 anos ou daqui 5 anos, ou como seria uma vida ideal de uma forma genérica. Mas uma técnica que a gente pode treinar é: eu posso pensar como eu gostaria que fosse meu dia ideal. Então, quando eu pensar como será que eu gostaria que fosse um dia da minha vida ideal, como seria um dia perfeito da vida que eu gostaria de viver, e será que eu faço alguma coisa que vá nessa direção ou não? Eu estou completamente vivendo ao léu, a esmo, sendo levado, arrastado para lá e para cá, sem nem mesmo saber o que eu quero. E se uma vez que eu sei, será que eu sou capaz de canalizar meus esforços, de concentrar, de ter foco e ir na direção que eu tiver escolhido? Isso não quer dizer que a gente está sendo definido por nossas situações sociais, por nossa idade, por nossas questões de saúde. Todos nós podemos transformar as causas e condições que chegam até nós de maneira mais ou menos positiva e de maneira mais ou menos alinhada com aquilo que a gente quer. Mas será que você sabe o que você quer? Será que você está indo nessa direção? Então, para isso que a tradição do budismo vai trazer para nós e nos provocar é o treino da consciência. É o despertar da consciência, é o refinar da nossa consciência. E o que é a consciência? Da nossa mente, da nossa capacidade de interagir, de apreender a realidade, não só dos inputs dos sentidos que chegam até nós, ou seja, a maneira que a gente vê, que a gente recebe e interpreta, mas as ações que a gente dá, as ações que a gente tem a partir disso. Então tudo isso é móvel, nada disso é fixo. Então, quando a gente fala de karma no budismo, karma quer dizer ação, ação que deixa marcas. Não é alguma coisa passiva que eu recebo de forma que eu não tenho nada a ver com isso. Por exemplo, eu nasci com uma determinada condição social ou com algum problema de saúde e eu digo, isso é meu karma. Não, isso é falso, isso é uma interpretação errada que não tem a ver com os ensinamentos budistas. Karma é, eu nasci nessa situação social, com essa condição de saúde, então o que eu faço com isso? Que ação que eu crio? Que atitudes que eu vou tomar, e aí isso sim vai determinar meu karma, as ações que eu crio. Então não só as coisas que chegaram até mim, mas o que eu faço com elas é meu karma, é minha responsabilidade. E por isso a gente tem que exatamente fazer isso, que assumir a responsabilidade sobre o nosso karma, sobre as nossas ações. Então, no budismo, a gente não vai ficar muito preocupada com as ações dos outros e com as coisas que chegaram até mim, que me fizeram ser, às vezes, vítima e às vezes algoz. Isso não importa muito. Mas o que eu faço agora, a partir deste momento, agora que eu estou consciente de mim mesmo, que ações, que escolhas que eu faço, e será que estão de acordo com um bem maior? Será que eu sei me conectar com esse bem maior? Será que eu sei o que é que eu quero para mim, para o meu bem?
E a maioria das pessoas acredito que não sabem, que não param para pensar nisso, que não tem autoconsciência, que não tem reflexão e cuja mente está tão ocupada nos afazeres mundanos, domésticos do dia a dia, de acordar, tomar banho para o trabalho, e está tão nesse piloto automático que não tem essa reflexão maior, esse olhar maior para o que eu estou fazendo na vida e para entender que a nossa vida é passageira, que a nossa vida é breve. A gente fala que a vida passa mais rápido do que uma flecha lançada pelo melhor arqueiro, ou seja, uma coisa passa voando, nem que a gente viva 120 anos, no momento da morte a gente vai olhar para trás e vai falar, nossa, mas já acabou? Então, que a gente possa viver esse intervalo entre o nosso nascimento e a morte de forma plena, de forma acordada, de forma desperta, da melhor forma possível, e que a gente possa apreciar a vida quer dizer apreciar as pessoas, apreciar os momentos, e a gente vai aprendendo a apreciar momentos cada vez menores, a ficar cada vez mais presente em coisas mais simples e a perceber a magia e a maravilha da vida no simples. Por exemplo, vocês já tomaram água com toda a presença e atenção? Quando você está plenamente presente, com toda a atenção, com todo o seu coração e a sua intenção no momento presente, é impossível ter tédio, porque mesmo um copo d'água se torna uma coisa muito divertida de tomar. O copo tem um peso, tem uma textura, tem uma cor. Quando a gente pega ele faz barulho, tem coisas acontecendo ao redor. E quando a gente coloca a água na nossa boca tem uma temperatura. Depois, se a gente estiver realmente presente, a gente vai sentir o gosto da água, que fala que a água não tem gosto, mas tem sim. Tem o gosto do recipiente onde ela estava, tem o gosto da geladeira, tem o gosto da água mesmo, que às vezes tem mais cálcio ou menos cálcio, mas tem um gosto e que se a gente estiver presente, a gente percebe. Depois a gente vai sentir a água descendo na garganta. Se a gente estiver realmente presente, dá para sentir até chegar no estômago. A gente sente o caminho do tubinho aqui. Mas para isso tem que estar presente. E quando a gente está presente, a vida fica riquíssima, fica cheia de informação, cheia de detalhes. E a gente capta mais coisa, ou seja, a gente tem mais instrumento para quê? Para viver melhor. Pessoal, vocês conhecem esse livro? Acabou de sair, chama Sobre o Amor e foi escrito pela minha professora, que é a Monja Cohen, que alguns de vocês conhecem, pelo pastor Henrique Vieira e pelo padre Júlio Lancelotti, que faz um trabalho bonito com os moradores de rua aqui de São Paulo. E os três escreveram esse livro juntos, quer dizer, em conjunto, cada um escreveu separado e depois eles compilaram, e cada um dando a visão de sua tradição espiritual sobre o amor. Então é uma joia, é muito lindo, muito sutil, muito delicado. Vocês podem encontrar no site do nosso templo, que é zendobrasil.org.br, tem a lojinha lá. E também gostaria de chamar vocês a mandarem suas perguntas, enviarem questões, dúvidas, questionamentos, qualquer coisa que vocês tiverem, envie aqui para nós, no endereço no WhatsApp que está aparecendo aqui embaixo, que eu vou estar respondendo todos os dias, a partir da semana que vem, as suas questões aqui no Insight. Pessoal, então no Zen Budismo a gente tem algumas posturas físicas que vão nos ajudar nessa prática de estar presente, de estar consciente e vão nos estimular nesse processo do autoconhecimento e do autocontrole, porque quando a gente está presente no nosso corpo, a gente é capaz de lidar melhor com as nossas emoções. Quando a gente percebe, isso a meditação vai nos trazer, conforme a gente vai sentando progressivamente com uma certa regularidade, a gente vai percebendo, vai ficando mais íntimo com os nossos processos físicos e mentais. E o que a gente percebe é que cada pensamento que a gente tem um correspondente corporal. Então, cada vez que eu penso, alguma parte do meu corpo mexe. Pode ser imperceptível, pode ser uma leve contração no ombro ou às vezes até no pé. Mas cada pensamento vai ter uma resposta corporal e cada sentimento também vai ter um efeito no corpo. Por exemplo, se eu estiver muito triste, o que vai acontecer? Se eu estou muito deprimido, eu vou fechando a caixa torácica e vou encolhendo, não é assim? Às vezes até abraço a perninha, assim, de tão triste que tá, né? Mas eu vou fechando, ou seja, eu não estou em expansão, eu estou fechando, eu fecho a caixa torácica, eu respiro menos, eu absorvo menos vida, menos energia, porque eu estou triste.
e por estar nessa postura eu acabo ficando mais triste ainda. Então existe essa relação íntima de corpo e mente que a meditação traz, se trata exatamente disso, né? Desse link, dessa unidade, dessa inteireza, desse ser integral que é corpo e mente como uma coisa só, que não estão separados. Então quando eu começo a alterar um pouco a postura do corpo, ao mesmo tempo eu também vou assumindo, vou alterando os meus estados mentais. Então no Zen a gente tem 3 posturas básicas que se dá para todo mundo que chega e que eu vou aqui compartilhar com vocês. A terceira, já vou começar pela última, que é o mudra cósmico, que é essa aqui, eu vou ensinar no fim, que é a postura da meditação. Agora essas outras 2 também são mudras, também são posturas de mãos, mas que a gente usa não para ficar sentado meditando, mas nas atividades. Então a primeira é chamada Gassho. Gassho é essa aqui, mãos palma com palma. Então toda vez que vocês encontrarem um monge, uma monja, alguém do budismo, alguém que pratique esse caminho espiritual, a maneira adequada de cumprimentar essa pessoa é assim, mãos palma com palma, e a gente faz uma leve reverência. Isso aqui a gente coloca toda a nossa vida, toda a nossa intenção está aqui presente. Então quando eu faço esse gesto, eu não estou escondendo nada de ninguém, eu não estou roubando, não estou deixando nada por dizer, está tudo aqui declarado, está tudo na minha frente. Então eu uno a minha parte direita, a minha parte esquerda e mostro para a pessoa à minha frente que eu não estou escondendo nada, que as minhas mãos estão aqui à vista. E a gente vai curvar a coluna e vai baixar o olhar. Então é uma coisa que na cultura oriental, se vocês perceberem quando tem alguma luta, por exemplo, algum karatê, judô, kung fu, antes da luta os oponentes vão se cumprimentar, vão se reverenciar, abaixar, mas não abaixa o olhar. Eles curvam a coluna, mas o olhar fica reto, fica um olhando para o outro. Por quê? Porque como é meu oponente marcial, militar, às vezes, se eu abaixo o olhar, eu corro o risco que ele venha e corta a minha cabeça, né? Mas na prática espiritual é o contrário. A gente curva a coluna, abaixa o olhar e vai oferecer para o outro a parte mais nobre e mais frágil do corpo, que é a nossa cervical, que é justamente que se eu tiver um inimigo, vocês imaginam que tudo isso é medieval, né? Então antigamente se eu tivesse um inimigo que eu mostro o pescoço para ele, ele vem e corta a minha cabeça. Mas na prática espiritual é isso que a gente está oferecendo, ou seja, uma total confiança ao outro. E essas mãos palma com palma também é uma maneira de me trazer para o que está acontecendo no momento presente, de me conectar com a realidade, com a verdade, com o que está acontecendo agora. Então a gente não põe as mãos assim de qualquer jeito, existe uma maneira adequada. Então eu vou mostrar para vocês que os dedos vêm sempre juntos. Às vezes a gente tem a tendência ou de deixar separado, ou o dedinho fica aqui na frente, ou o dedão vai para trás. E não, nessa postura a gente quer os dedos todos juntos. E a distância adequada, ensinada no Japão, é 1 punho da ponta do nariz, a distância aqui. Então vejam que é alto, não é aqui embaixo, é aqui em cima. Então a ponta dos dedos fica na linha da ponta do nariz. E aqui os antebraços fazem um ângulo reto. Então, diferente, por exemplo, da cultura tibetana, que se vocês verem os monges dessa tradição, eles fazem um gassho mais baixo aqui e quando eles cumprimentam, eles se curvam. Eles fazem assim. No Japão, não. No Japão é tudo mais reto. Então, isso aqui é mais esticado, aqui é mais rígido, né? Fica realmente um ângulo de 90 graus, é mais alto e quando eu curvo com a coluna esticada. Então, desde o cóccix até a ponta da cabeça, está tudo esticado. Eu não me curvo assim. E tudo isso vai me trazendo presente para o momento presente. Depois tem a postura de ficar em pé, que chama Shashu. Shashu, vocês vão envolver o polegar da mão esquerda, assim. Então, a mão esquerda, polegar, abraçou. Vem aqui na frente. E a mão direita vai pousar aqui na frente. E essa é uma postura de ficar em pé e de andar no estado meditativo. Então, da mesma forma que para meditar tem uma postura de deixar as mãos para estimular a mente a entrar nesse estado meditativo, para ficar de pé, para andar para lá e para cá e para realizar as atividades em pé, também tem uma postura de mãos, que é chamada Shashu. E essas posturas elas vão nos auxiliar, nos ajudar nesse processo de ficar presente aonde eu estou. Lembrando que onde quer que eu esteja, a minha vida inteira está aqui presente. E esse momento é o momento mais importante de todos. Pessoal, então para meditar,
Primeira coisa, a gente senta. Então não é deitado, não é de pé, e a gente senta com a coluna esticada. A gente não quer relaxar, a gente não quer descansar, a gente quer assistir a nossa própria mente. Então a gente quer ser testemunhas de nós mesmos, como se a gente fosse assistir um filme, só que o filme nesse caso sou eu, é a minha própria mente. Não só o filme, as imagens que passam na minha cabeça, com vários personagens, com várias falas, até com trilha sonora. Mas mais que isso, a gente quer dar um passo além. E eu quero me tornar o que eu sou. Me tornar este momento, me tornar o meu corpo, ou seja, me encarnar, me tornar a carne que eu sou. Então a gente está sempre com a mente normalmente preocupada com o antes, com o depois, pensando naquilo outro, naquela pessoa, no que eu quero comer, no que eu quero fazer, no que me trataram daquele jeito. E a gente está sempre pulando de galho em galho e não está aqui presente no que realmente está acontecendo no nosso corpo. Então a prática da meditação, que alguns vão chamar de mindfulness, é a prática da mente plena, da mente plenamente presente, plena aqui e agora. Ou seja, eu vou usar todos os meus recursos, os meus esforços mentais, todas as faculdades da minha percepção, eu vou ligá-las no momento presente. Eu vou conectar todo o meu corpo e toda a minha mente com o momento presente. Isso no começo é muito difícil, mas depois essa capacidade vai sendo desenvolvida e uma espécie de virada vai acontecendo na nossa mente, de modo que a gente passe a maior parte do tempo presente e a menor parte do tempo pensando sobre o antes e o depois. Mas isso é treino, isso é prática, existe um caminho para chegar lá. E o caminho é muito simples, o caminho é prática, 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 incessante. Essa repetição que vai gerar o quê? Vai gerar excelência. Não é assim? Os atletas olímpicos ou os grandes músicos, o que eles fazem? Eles repetem incessantemente, milhares de vezes e milhões de vezes. E isso é chato, é cansativo, não tem glamour. Mas é através dessa repetição seca que a excelência é construída. Então tudo isso que eu ensino aqui é um tira-gosto para vocês, mas lembrando que se for uma coisa que foi estimulada, praticada e repetida, os resultados começam a aparecer. E talvez a coisa mais palpável que a prática da meditação nos traga é essa virada da qual eu falei, da gente estar sempre vivendo no antes e no depois, pensando dividido, e de repente tem um momento que isso muda e a gente percebe que a gente passa a maior parte do dia e do tempo completamente absorvido pela experiência de cada momento e do que os nossos sentidos têm a nos ensinar sobre isso. Mas demora um tempo até que a gente possa usufruir dessa prática. Até a analogia que se faz é como o bambu. O bambu tem algumas espécies que demora 5 anos para criar uma trama embaixo da terra até que o primeiro broto apareça. Então, às vezes, as nossas práticas é um pouco assim, demora alguns anos de um esforço, criando uma rede que é invisível até que os frutos começam a aparecer. Mas que se não houvesse esse trabalho invisível por algum tempo, não ia ter flor. Então, a primeira coisa é achar uma postura adequada, estável. Então, se você for sentar no chão, sentar com as pernas todas bem apoiadas, se for com as pernas cruzadas numa espécie de tripé, de modo que não tenha nenhum membro, nenhuma perna levantada sem apoio no ar. Que se você não estiver bem ancorado, você vai passar a maior parte do exercício lutando com a postura e gerando tensões e contrações para ficar parado. E a ideia não é essa. A ideia é achar uma estabilidade tal que a gente possa abandonar todas as preocupações com o corpo, com a mente e penetrar um nível mais profundo de percepção, de consciência. Então, primeiro a gente vai achar o nosso eixo físico, a coluna ela vai esticar para cima. Então a gente não senta encostado, lembra? Senta da metade para frente e senta projetando a coluna para cima. Então eu posso até pensar que tem um fio que alonga a minha cabeça, o queixo entra um pouquinho e tem alguns pontos de alinhamento. Então eu vou imaginar que tem uma linha entre o buraquinho das orelhas e os ombros. Então isso vai colocar a minha cabeça num certo alinhamento adequado. A cabeça tem 5 quilos, é um saco de açúcar que a gente carrega o dia inteiro. Então é importante achar um eixo correto. Depois eu vou imaginar uma linha, um plano
da ponta do nariz com o umbigo. Eles estão aqui alinhados. Então tem um eixo vertical, um eixo horizontal, os olhos ficam pousados à minha frente, eu não me desconecto da realidade, a gente medita com os olhos entreabertos e eu posso posicionar as mãos na terceira posição de mãos que eu falei, que é o mudra cósmico, a posição de mãos que vai me conectar com o universo inteiro. E a gente vai sentir que o universo inteiro está aqui nas minhas mãos e eu estou nas mãos do universo. Então, como é que eu seguro esta vida? A mão direita vai vir por baixo, a esquerda vem em cima e a ponta dos polegares se toca levemente. E esse aqui vai ser um termômetro de como é que está a minha mente, como é que está a minha presença, como é que está a minha atenção. Se eu estiver muito tenso, eu vou apertar isso aqui, eu vou criar conflito aqui na vida do cosmos. Agora, se eu estiver muito relaxado, muito desleixado, eu vou deixar isso cair. Então existe um ponto médio, um ponto correto, adequado, um caminho do meio que é lá onde eu quero chegar. E uma vez que a gente começa a treinar o corpo nessa posição, a consciência corporal vai se desenvolvendo e a nossa consciência mental, psicológica, emocional, espiritual também vai se desenvolvendo, vai se refinando, vai ficando mais profundo, mais claro, mais sutil. A gente vai tendo menos dúvida e mais clareza sobre tudo isso, sobre o que é nosso corpo, sobre o que é nossa mente, sobre o que é nossa vida. E quanto mais consciência a gente tiver, mais despertos, despertas estaremos. E a pessoa que está acordada sabe o que está fazendo e faz coisas sempre para o bem de si e o bem de todos os outros seres.